Bastidores do Poder, já temos conexão, viu, Isabel Mega? Ah, será que ela tá em Vênus? Ó, será que tá tão quente lá quanto Vênus? Eu acho que lá talvez esteja um pouquinho mais fresco, porque eu fico monitorando, eu já confessei aqui que eu sou a doida do termômetro. Durante o dia lá tava mais fresco do que aqui. Agora não, porque aqui tá batendo um ventinho agora. Eu tô sentindo esse ventinho entrando aqui na janela. Lá 27 graus, aqui 23 graus, portanto, Clarissa Oliveira não está em Vênus. Clarissa, como é que tá a temperatura da política aí na capital federal? Tá mais próxima de Vênus ou tá mais próxima de Brasília? Pra te situar, Vênus tá ali um pouco mais dos 400 graus, assim, coisa pequena. Boa noite pra você. Boa noite, pessoal. Olha, aqui em Brasília, até que as coisas estão relativamente tranquilas, porque a gente tem um monte de fatos alheios à capital federal que estão ajudando a tirar um pouquinho das atenções do que acontece aqui. Por exemplo, a gente tem muitas convenções partidárias acontecendo nesta semana por conta das eleições municipais, então a gente vê que muitos parlamentares, por exemplo, zarparam daqui de Brasília, muitos deles nem têm intenção de retornar, viu? A gente ouve ali algumas conversas de, não, olha, vai ter sessão, vamos analisar veto, mas no fim das contas, a conversa que a gente ouve aqui em reservado pelos parlamentares é que o mais provável é que tudo acabe sendo cancelado mesmo, ou pelo menos que se mantenha bem frio. Mas a gente teve alguns fatos aí acontecendo nesta semana que, claro, acabam por movimentar um pouquinho o cenário político. E uma expectativa que a gente espera que venha logo é a entrega do relatório do senador Márcio Bittar a respeito do Pacto do Pacto Federativo, que é aquela PEC que a cada dia vira um Frankenstein maior, né? Porque a cada hora o governo federal trabalha ali para incluir alguma nova medida dentro dessa proposta de emenda à Constituição, e por ser uma PEC, isso permite fazer mudanças mais complexas, né, gente, que envolvem mesmo uma mudança no texto constitucional, daí a vontade do Planalto de ir colocando a cada hora uma coisinha diferente ali dentro. Pois é, aí vai virando uma super PEC, né, Clarissa, que você tanto vai falando pra gente há bastante tempo. Clarissa, tem duas discussões aqui que são, de novo, discussões que estão sendo bastante pautadas hoje. Uma é a questão do veto, né, do presidente Jair Bolsonaro em relação àquela questão das dívidas de templos e igrejas, e a outra questão é da desoneração. E aí, Clarissa, dois vetos tratados de maneiras diferentes, como é que dá pra gente atualizar o nosso ouvinte em relação a eles, hein? Olha, Isabel, sobre essa questão do veto das igrejas, né, relacionada às igrejas, acho que não tem nem muito quanto a gente precisa se alongar nesse assunto, porque, afinal de contas, um ponto básico, o presidente Jair Bolsonaro cedeu à pressão do ministro da Economia, Paulo Guedes, para evitar e abrir mão de recursos que hoje são extremamente necessários para manter o caixa do governo saudável. Mas o presidente Jair Bolsonaro não quer arcar com o custo político dele, lembrando desse veto, lembrando que esse é um setor muito caro politicamente ao presidente Jair Bolsonaro, teve um papel importante na eleição dele e trabalha muito por apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Então, o que o presidente fez? Passou a bola para os parlamentares. Olha, eu vetei, mas derruba aí. Óbvio, né? Não tem o menor sentido, né? Um discurso absolutamente sem pé nem cabeça, o presidente fazer um movimento nessa direção, ou ele veta porque ele acha que é importante vetar, ou então ele não veta se ele não acha que é importante vetar. Então, assim, não dá para eles querer passar essa bola, ou até ele pode querer passar, né? Mas a gente espera aí que os setores envolvidos e também que a opinião pública tenham um bom senso de enxergar que o presidente está fazendo isso a contragosto, então faz para valer, né? Enfim, esse é um movimento que eu acho, assim, que, no mínimo, demonstra que a preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a questão eleitoral, muitas vezes, sim, se sobrepõe aos interesses nacionais. Nesse caso, eu acho que ele realmente mostrou que ele agiu a contragosto por pressão da equipe econômica. Clarissa, mudando um pouco... Sobre a... Diga, desculpa, pode falar. Perguntaram. Isso, desoneração. Continuamos com a novela, Clarissa? Que novela? Desoneração da folha de pagamentos, mais um discurso de que a votação desse veto poderia acontecer ainda nesta semana. Congresso Nacional prometendo derrubar esse veto do presidente Jair Bolsonaro.
nos bastidores, o Planalto fazendo um movimento ali, querendo fazer uma compensação com o CPMF. Um ponto que eu conversei também com alguns parlamentares hoje, até uma curiosidade. Um deles me disse o seguinte, falou, olha, Clarissa, para votar desoneração no Senado Federal, no Congresso Nacional, precisa do presidente do Congresso, e tudo indica que ele não vai aparecer por aqui, não. Embora ele tenha declarado a algumas pessoas que tivessem a intenção de retornar a Brasília, teve gente que encontrou com ele na rua recentemente e ele disse que estava zanzando por convenções por aí, e ainda ia em mais algumas. Então, a ver se Davi Alcolumbre pretende voltar para Brasília para pautar esse assunto. Por enquanto, pela expectativa dos parlamentares com os quais eu conversei, parece que não. Ou seja, se for nesse caminho, a gente pode assistir mais uma vez a essa novela se prolongando, um custo muito alto para o setor produtivo. A gente sabe que existe uma insegurança muito grande de empresários em voltar a investir e quem sabe até voltar a contratar agora no fim do ano, terminando essa etapa tão aprofundada da pandemia do coronavírus, da crise econômica provocada pelo vírus. Tem gente que até teria um dinheiro em caixa, fala, olha, eu vou contratar, vou tentar recontratar algumas pessoas que eu precisei dispensar, por exemplo, e a pessoa não faz isso porque não tem certeza se no começo do ano, em janeiro, ele não vai mais ter essa desoneração da folha de pagamento que hoje alcança 17 setores da economia. Então, essa é a situação também para o veto da desoneração. Eu não estou muito otimista não, gente. E agora é isso, né? Estamos próximos das eleições municipais, o Congresso vai ficando cada vez mais esvaziado, né? Muitas convenções por todo o país e ainda tem a decisão do Supremo, né? Sobre a questão da reeleição na Câmara e no Senado. São duas coisas que se unem para que realmente essa questão da desoneração não seja votada. É isso, Clarissa? Olha, Yuri, pelo que eu conversei aqui com alguns parlamentares hoje, o sentimento quase generalizado é o de que esse plano aí de reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cada vez mais está subindo no telhado, né? Um dos principais fatores foram os indicativos dados pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, que deu a entender ali nas conversas que ele teve a esse respeito que ele não quer essa discussão sobre a reeleição no Congresso, na mesa dele no Supremo Tribunal Federal. Avalia que esse é um assunto que diz respeito ao texto constitucional, à interpretação da Constituição, e que cabe também aos parlamentares entenderem que o que está lá, ele não acha que isso é assunto para ser discutido pelo Supremo. Outros ministros do Supremo com os quais eu já conversei concordam com essa avaliação, acham que o Congresso pressiona para empurrar esse assunto para o Judiciário e, na verdade, o necessário aí nesse momento é seguir o que diz o texto constitucional. Então, há um entendimento no Supremo cada vez mais palpável de que ninguém está afim de fazer esse debate ali nesse fórum. Então, isso pode atrapalhar, sim, os planos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Se isso acontecer, gente, a gente vai assistir muito provavelmente a um belo arranca-rabo ali no MDB, para ver quem pode ficar com essa vaga, viu? Disputa na presidência do Congresso é sempre uma coisa muito acirrada, que envolve muitos interesses políticos, é muito poder em jogo, também para a presidência da Câmara, embora lá a gente tenha um sentimento muito menos fortalecido por uma tentativa de reeleição, né? Então, eu acho que isso tudo acaba encaixado, Yuri, toda vez que a gente fala da aprovação de matérias importantes, de projetos de interesse do governo, tudo isso passa pelos comandos da Câmara e do Senado Federal, ou seja, a cúpula do Congresso é decisiva para o trabalho do governo do presidente Jair Bolsonaro de tentar aprovar medidas estratégicas. E vamos conversar, o governo tem sido muito ambicioso no discurso, para não dizer otimista em excesso, ao dizer que vai aprovar tudo que eles estão querendo aprovar até o fim do ano. Vou dar um exemplo, essa PEC do Pacto Federativo aí, que deve ter o relatório apresentado pelo senador Márcio Bittar. Eu ouvi de um outro parlamentar hoje o seguinte, vamos falar em votar uma PEC com essa quantidade de coisas inseridas dentro dela, ainda neste ano, numa votação remota, olha, muito complicado. Então, esse parlamentar me lembrou que o Senado votou 2 PECs desde o começo aí da quarentena do coronavírus. Uma delas, a PEC do orçamento de guerra, que, portanto, garante recursos destinados especificamente ao combate ao coronavírus. Era, então, fundamental neste momento. E a outra, a PEC do Fundeb, que tinha extrema urgência, porque o Fundeb vence, a gente está falando
da educação básica, que perderia recursos a partir da virada do ano. Então, ok, a gente sabe que também é um assunto de grande apelo junto à opinião pública e que acaba tendo muito apreço dos parlamentares. Agora, convencer senadores e deputados, por exemplo, da oposição a abraçarem uma articulação para discutir uma proposta que agora fala também até em desindexar o salário mínimo, a palavra é grande, né, gente, mas nada mais é do que retirar a obrigatoriedade do governo de corrigir a inflação por índices oficiais do salário mínimo todo ano. Essa é uma política que já vem de muito tempo aqui no Brasil, e tudo bem, a inflação pode estar em patamares baixos neste momento, mas daqui a pouco ela pode subir. Então, como convencer os parlamentares a trabalharem essas discussões com essa rapidez que o governo quer? Então, me parece um pouco de otimismo demais de que esses projetos conseguem, de fato, sair do papel tão rapidamente. Tem que ter muita vontade política, muita mesmo. Muita vontade política, muito tempo, não temos nada disso, já estamos aí rumando quase para a segunda quinzena de setembro, tem eleição municipal, isso mexe com os ânimos dos parlamentares, os parlamentares querem participar das convenções nesta semana, né, Clarissa? Ou seja, o cardápio todo dá indicativos de que muitas dessas coisas que você falou vão ficar somente no discurso. A gente, no final do ano, vai fazer o nosso balanço aqui no Bastidores do Poder, né? Nossa retrospectiva em relação a tudo isso que foi anunciado. Clarissa Oliveira, muito obrigada. Até mais tarde no Band News e boa semana para você. Um beijo. Para vocês também, gente. Boa noite a todos. Aproveitem aí, boa segunda-feira. Beijão. Pra nós.